Que bom, irmãos, nós estamos aqui, domingo, 3 dias de celebrações, 5 celebrações, né? Sexta-feira de noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, estamos aqui encerrando a nossa conferência, sinalizando o Reino 2022. Deus é muito bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele tem feito coisas tremendas, maravilhosas nesse fim de semana. Quando Deus colocou no meu coração de fazer, no coração do David, da gente tentar baixar um pouquinho na transmissão para não ficar o pessoal em casa. E a gente pensou, vamos fazer, porque já estamos 2 anos por causa da pandemia, sem fazer a nossa conferência, esse movimento para a igreja, para que a gente possa reunir a igreja de Cristo, conhecer pessoas novas, novos amigos da música, novos pregadores. E isso é muito bom, isso é ser igreja, isso é ser evangelho. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, essa noite. Para encerrar, tantas mensagens boas, irmãos. Se você não pôde acompanhar, não pôde estar aqui conosco, está tudo gravado no YouTube. Olha a tecnologia, que benção. Você pode ir lá no YouTube, Sinalizando o Reino, se inscrever, deixar um like, compartilhar. E ser abençoado. E compartilhar para alguém uma palavra de sexta-feira da Helenice, uma palavra tremenda. Uma palavra ontem do Davi Bernardino. Palavra avivada. À noite, pastor Álvaro, ontem, eles colocaram o patamar lá em cima, para que eu possa encerrar hoje, né? Pastor Álvaro ontem também foi bênção, e hoje de manhã nós tivemos um podcast aqui, ó, top de linha, né? Uma maravilha, a igreja presente, online, pessoal participando. Isso é ser igreja, isso é ser o evangelho. E o que nós vamos falar essa noite é justamente sobre isso. O que é o evangelho? Porque se eu coloco aqui o que é o verdadeiro evangelho, é porque existe também um falso evangelho sendo pregado. Existe também algo que não está de acordo com a Escritura, com a palavra de Deus, sendo propagado por aí. E isso, gente, não é novidade, não é de hoje. Não é de agora. Essas heresias, essas contendas, esses desvios doutrinários, não é de agora, isso é muito antigo. Mas, para a gente fazer essa introdução, o que é evangelho? O evangelho, todo mundo sabe, né, o significado dele no grego é boas novas, uma boa notícia. Então nós, quando pregamos o evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, nós estamos dando uma boa notícia para o mundo. E qual é a boa notícia? Qual é a mensagem desse verdadeiro evangelho? É aí que nós vamos conversar um pouco essa noite, porque a sua aplicação se refere a justamente isso. A mensagem do evangelho é a mensagem da salvação em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Como foi falado aqui durante esses dias, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e tudo era bom, tudo era perfeito lá no jardim. Deus vinha e se relacionava com o homem, conversava com o homem, face a face. Existia um relacionamento que não precisava de empecilho, não precisava de mediador. Era Deus e o homem. Mas nós sabemos que em Gênesis capítulo 3, aconteceu algo terrível. Algo que mudou a história, que foi a queda do homem, o pecado entrou. E aí o homem se distanciou de Deus. Vou falar de novo, o homem se distanciou de Deus, porém Deus nunca se distanciou do homem. E de lá para cá, irmãos, muitas coisas aconteceram. Até que Jesus Cristo veio para cumprir toda a promessa, tudo que foi falado no Antigo Testamento, para que essa mensagem, essa boa notícia, essa boa nova, fosse pregada e essa notícia chegasse a mim e a você hoje, 2022. O Evangelho está resistindo mais de 2000 anos de Cristo até agora, não pela força do homem, mas pela graça e misericórdia e poder de Deus, amém, irmãos? Sim, Deus usou homens maravilhosos, homens que
brigaram, lutaram, entregaram suas próprias vidas em prol desta mensagem. Homens que disseram assim: não, o que vocês estão falando está errado. No primeiro século, depois que os apóstolos morreram, foram os pais da igreja que seguraram, que deram continuidade. E a heresia que estava acontecendo naquela época era a seguinte: nós estudamos isso lá na carta aos Colossenses. Jesus não pode ser divino, Jesus não pode ser Deus, isto é impossível. E aí os pais da fé, os pais da igreja, começaram a debater isso. Não, Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Sim, existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa é a notícia, essa é a boa nova. Mas como eu disse para os irmãos, não é de agora que as heresias, as falsas doutrinas tentam entrar dentro da igreja e confundir a igreja de Cristo Jesus. Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o Evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo lá na sua carta aos Romanos. Eu podia querer para colocar Romanos capítulo 1, verso 16. Ali vai dizer que o Evangelho, que a boa notícia é o poder de Deus para a salvação do homem. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Então o Evangelho é essa boa notícia poderosa, essa notícia que transforma vidas, que faz um pecador como eu estar com esse microfone aqui na mão, que faz um pecador como o nosso amigo David louvar ao Senhor, que faz um pecador como eu e você estarmos aqui hoje. É o Evangelho, a boa notícia, a boa nova da salvação. Mas para a gente falar do verdadeiro Evangelho, a gente precisa entender o que não é Evangelho. Eu tenho aprendido isso, Roberto. Quando eu quero definir alguma coisa, eu percebo o que ela não é. E aí as coisas começam a clarear, começam a ficar mais fáceis. Eu fiz aqui algumas pontuações, 4, poderia pontuar mais. Mas preste atenção nessa noite, irmãos. O que não é Evangelho de Cristo Jesus, aquele Evangelho que precisa ser pregado por mim e por você. O Evangelho não é sobre prosperidade, ou uma mensagem sobre algo natural, ou algo material, passageiro dessa terra. Deus se preocupa sim com as nossas necessidades, claro. Nós precisamos do dinheiro para movimentar, para poder comprar as coisas, sim. Mas a mensagem do Evangelho não está baseada na prosperidade. Esse Evangelho que é pregado, que você precisa dar para receber, que você precisa fazer essa barganha com Deus, você precisa dar uma oferta para que você tenha saúde, você precisa dar tanto para que você possa ter um emprego melhor, você precisa dar o carro, você precisa fazer isso. Não, não, não. Não é sobre isso que Jesus veio falar. Você tem roupa para vestir, você tem comida para comer. Até os passarinhos, irmãos. A Bíblia vai dizer, Mateus vai dizer que Deus não deixa de sustentar até os pássaros. Imagina você que é filho, redimido. Então o Evangelho não é sobre prosperidade. Não é. Você pode ter uma vida próspera, sim. Estou falando que é pecado e não, mas estou falando que a essência do Evangelho não é. Porque o que tem sido pregado muito hoje em dia é isso. Se a pessoa é próspera, tem um carro do ano, tem uma conta bancária, ela é abençoada. Gostei. Fica ligado. E se você é pobre, não tem carro, tem uma vida miserável, você não tem alguma coisa errada, está em pecado. Não, não é sobre isso. É sobre salvação, irmãos. Não tem nada a ver com dinheiro. Até porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não vai deixar faltar nada na sua vida, irmãos. Amém? Isso não é Evangelho. Em segundo lugar, o Evangelho também não é uma mensagem de autoajuda. Já teve spoiler hoje de manhã. Não é uma mensagem que faça o homem se sentir confortável. Não!
Muito pelo contrário. Muitos discípulos, multidões, quando Jesus falava, pregava o verdadeiro evangelho, viravam as costas para ele e falavam, não dá para mim isso aí. Teve uma ocasião, irmãos, Jesus pregando, e a multidão foi embora, e Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês também não vão? E aí, o apóstolo Pedro vai dizer, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então não ache que você vai entrar aqui na igreja, pelo menos aqui na CIB, para que o seu ego seja confortado, não. Massageado, não. Aqui nós vamos dizer que você precisa de Jesus, que você precisa viver uma vida de santidade, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa ser digno do sacrifício da cruz, do Calvário, pela tua vida. E isso não é confortável, irmãos. Nem para quem está pregando, nem para quem está ouvindo. Mas é o Evangelho. Então o Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Autoajuda você pode procurar livros maravilhosos, psicólogos, pessoas que falam muito bem sobre autoajuda. E você pode, não tem problema nenhum, sem problema nenhum. Mas quando misturam isso com o Evangelho, o negócio fica estranho. Porque as pessoas vão querer sempre te colocar para cima. E eu vou te dizer, isso é muito perigoso. Então, se tem uma mensagem que é para te colocar para cima, é essa. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar vida eterna. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia, irmãos. Esse é o poder de Deus. E é desse evangelho que eu não me envergonho, e que Paulo vai dizer, eu não me envergonho de falar isso. Ah, Rafael, mas é muito duro ouvir isso. As pessoas precisam... Irmãos, me desculpem, mas esse é o verdadeiro evangelho. Em terceiro lugar, o evangelho não é uma mensagem somente de milagres, sinais e maravilhas e prodígios. Por quê, irmãos? Jesus ia, multiplicava o pão e vinha a multidão. A multidão vinha o quê? Atrás do pão que Jesus multiplicava, não atrás do Cristo. Jesus curava as pessoas, Jesus é o curandeiro. Vamos lá que ele vai curar. Campanha de curas, campanha daquilo. E aí as pessoas querem ver sinais, querem ver curas, milagres acontecendo. Mas elas não querem se relacionar com Deus que faz os milagres. Então isso não é evangelho, apesar que com certeza eu creio que Deus continua operando milagres, maravilhas em nosso meio. Eu creio nisso. Mas pregar somente sobre isso, não. Não é só isso o evangelho. Não é somente isso. Porque nós vamos viver pulando de igreja em igreja, porque lá tem milagre. Então vamos para lá, vai a multidão para lá. E aí você é curado. E aí você, depois que é curado, você abandona. Depois que você recebe a bênção, você não quer mais saber da igreja, de Deus, de Cristo. Que relacionamento é esse? É por interesse? É por troca? Não, isso não é evangelho. E em quarto lugar, irmãos, principalmente na nossa nação, isso aqui é muito pertinente, muito atuante. O evangelho não é uma mensagem mística, superstição, invenção, alguma coisa da mente humana, imaginária. Não. Reparou isso? Ó, você vai orar e depois você vai fazer isso, e aí você vai. Isso já acontecia no tempo de Cristo. Na época de Paulo, o apóstolo Paulo brigava muito para poder manter a igreja pura, longe desses misticismos. Então a mensagem do evangelho não é uma mensagem mística. Não. É uma mensagem poderosa. É o poder de Deus agindo através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Quando você sente esse arrepio, essa coisa queimando dentro de você, irmãos, é o Espírito Santo. Não é nada místico, não. É a presença de Deus. A presença de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, pedir Kézia para colocar, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Do outro evangelho,
Paulo vai classificar essa mistura do evangelho como o outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. A partir do verso 5, vai dizer assim, ó, deixa eu ler um texto aqui primeiro, antes de ler o texto. Desde os tempos dos apóstolos, muitas tentativas de distorcer o evangelho genuíno foram feitas com o objetivo de contaminar a igreja. O apóstolo Paulo fala o outro evangelho, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 5. A quem seja a glória para todos sempre, amém? Versículo 6. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir o quê? O outro evangelho. Olha como que já estava acontecendo isso lá na igreja, em Gálatas. Paulo está escrevendo lá. Porém, esse outro evangelho não se trata de uma alternativa ao evangelho de Cristo, ao contrário, trata-se de um falso evangelho. Quando a gente tenta misturar, os judeus tentavam misturar no início da igreja, falar assim, ó, não, você precisa, seguinte, você pode andar com Cristo, mas vocês precisam fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí Paulo vai dizer, não. O evangelho é para o judeu, é para o grego, é para o gentio, é para todo mundo, é pela graça. Que negócio é esse de tentar misturar o evangelho com alguma coisa? E aí, quando ia para outras nações, tentavam misturar as outras religiões com o evangelho. Isso é o misticismo que nós falamos. Então, não há como misturar. O evangelho precisa ser puro e simples. Poder de Deus, palavra de Deus, direta. Não tem que ficar dando rodeio, não. Tem que ser pregado no amor, mas tem que ser pregado na verdade. Então, Paulo vai dizer isso. Vocês estão se deixando levar por outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho. E Paulo fala muito nesse texto o seguinte, mesmo que anjos, olha só, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer, no mesmo texto de Gálatas, mesmo que anjos desçam do céu, ou outros apóstolos venham pregar o outro evangelho que não seja o verdadeiro evangelho, amaldiçoam eles. Que eles sejam amaldiçoados, porque eles estão errados. Forte isso, muito forte. E aí eu te pergunto, nós já entendemos o que não é evangelho. Mas o que é o verdadeiro evangelho? Por que nós estamos falando de Cristo, do evangelho, desde sexta-feira? Que tudo converge em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, Ele é a essência do verdadeiro evangelho. Cristo é o evangelho. Amém, irmãos? Amém. João Calvino vai dizer que todo o evangelho está contido em Cristo. Então, quando você escuta uma mensagem que não é cristocêntrica, desconfie dessa mensagem. Quando você escuta uma mensagem onde que o homem é o tempo todo o centro da mensagem, algo está errado. Porque Cristo precisa ser o centro da mensagem, da boa notícia, porque Ele é a boa notícia. É isso, Ele é a notícia. Paulo fala que é pelo Evangelho que somos salvos, pois o Evangelho é a mensagem. Lembra que eu falei no início? E qual é a mensagem, a boa notícia? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer isso. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. Essa é a mensagem. Por que a gente complica tanto? Jesus, como você falou, é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Então podemos afirmar com muita tranquilidade que o verdadeiro evangelho consiste na vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra mensagem para a igreja pregar. A igreja precisa pregar, arrependei-vos, porque ainda há esperança, porque ainda há salvação, porque Cristo nos salvou dos nossos pecados na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Que mensagem poderosa!
Precisa de nem mais um ponto, nem mais nada. Essa é a mensagem. É que às vezes a gente acha que é simples demais, né? A gente quer dar um jeitinho brasileiro, botar alguma coisa aqui a mais para poder fantasiar o negócio. Não! E nós que somos salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, precisamos viver essa verdade. Você é salvo em Cristo Jesus pela graça, pela fé, não pelos seus méritos. Olha que coisa linda. Agostinho de Hipona vai dizer: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Porque tem isso. Nós pegamos o Evangelho, a palavra de Deus para ler, a gente pega, esse texto aqui é legal, gostei. Aí quando você pega esse aqui, então não é o verdadeiro Evangelho que você está lendo. Você está querendo agradar o seu ego, a sua vontade. Está querendo alimentar a sua carne. Está pegando só aqueles lá, mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, mas arrependei-vos, confessai os seus pecados. Né? A gente divide, a gente tenta dar uma... Então assim, Agostinho vai dizer isso, lá no 4º século já está dizendo isso. Se você separar só o que você quer ouvir, você não está ouvindo o verdadeiro Evangelho. Você está ouvindo aquilo só que você quer ouvir para você. Então não é Evangelho. Jesus Cristo, Ele é o Evangelho, Ele é o Filho de Deus. Ele veio. Coloca para mim, Kézia, João capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de João, ele vai dizer isso. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele quem? Jesus Cristo. Então, ele veio. Então, pode dar um Ctrl+C aí nessa mensagem, para você quiser evangelizar, você vai dizer assim: Jesus Cristo veio. Como assim ele veio? Ele veio. Ele se encarnou. O próprio Deus habitou entre nós, sentiu as nossas dores, comeu, bebeu. Como isso é possível? Meu irmão, o Evangelho, o poder de Deus, poder de Deus. E aí eu falei isso de manhã, alguma coisa na obra de Cristo que me deixava assim fascinado. Assim, eu falei assim de manhã, lá em Filipenses 2 vai dizer que Jesus se esvaziou a si mesmo e não se fez como Deus, mas ele se humilhou e serviu ao homem. Ele veio, não precisava vir, irmão, mas ele veio para nos salvar, para nos redimir de todo o pecado. Ele é Deus. Ele saiu, ele deixou a sua majestade, a sua glória e veio até a terra para sofrer no Calvário por mim e por você. Então ele veio, Jesus é o Filho de Deus, o Messias, prometido no Antigo Testamento. Ele é 100% humano, 100% divino. Ele não pecou, por isso ele foi o Cordeiro perfeito e eficaz, sacrificado na cruz. Amém? E ele veio, e ele foi crucificado. E aí já sabe a história. A cruz está vazia. Mas ela estava, antes de estar vazia, ela estava pendurada ali, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. O peso do pecado estava sobre Cristo. Só que ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Está vendo, irmãos? Essa é a mensagem do Evangelho. Ele veio, sofreu, e ele ressuscitou. E tem uma boa notícia, uma ótima notícia. Além de tudo isso, irmãos, que ele fez, ele voltará para buscar a sua igreja, amém? Ele deixou a promessa que ele voltará. Ele deixou a promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E disse: eu voltarei para buscar a minha igreja. Que mensagem poderosa, irmãos. E aí você fala assim: eu não sei o que eu vou falar para as pessoas. Eu não sei como pregar o Evangelho. É só falar isso, irmãos. É suficiente. E o Espírito Santo vai falar o restante. Vai fazer a obra. Mas não cale a sua boca. Se você não tem palavras, como a gente sempre fala aqui, não consegue falar, tem vergonha, viva.
Melhor ainda, viva aquilo que você prega, aquilo que você lê. O Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Todos precisam ouvir o Evangelho, porque Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias, as boas novas às pessoas à nossa volta. O Evangelho é uma notícia tão boa que nós não podemos guardar para nós. Precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia. Lá no trabalho, amanhã, lá no CrossFit, lá na faculdade, qualquer lugar, irmãos. Que a glória de Deus brilhe através da sua vida e você possa fazer diferença e ser realmente filho de Deus, pregar o Evangelho verdadeiro. Porque tem muita gente pregando o falso Evangelho. Francisco de Assis vai dizer assim, irmãos, olha, tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único Evangelho que as pessoas vão ler. Vou repetir, tenha cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único Evangelho que as pessoas vão ler. Que responsabilidade nós temos e que privilégio. Nós carregamos uma mensagem poderosa. Não se envergonhe da mensagem do Evangelho, porque é poder de Deus. Deus é bom demais. Para fechar, eu vou deixar uma frase de Spurgeon, pregador. Busca o Evangelho que rasga, que lhe faz, brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O Evangelho que mata o seu eu. Meu Deus. Vou repetir. Busca o Evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. Um Evangelho que mata o seu eu. O Evangelho que te traz para a centralidade de Cristo. Não é sobre mim e sobre você, igreja. É sobre Cristo. Não foi eu e você que morremos na cruz do Calvário. Foi Jesus. Então nós precisamos viver um Evangelho da cruz. Um Evangelho do Cristo da cruz. Que já está consumado, já está pago. Amém, irmãos? Isaías 53, convidar a Jaque e a Roberta, a gente já está encerrando. Vai dizer justamente isso, irmãos. Ele foi transpassado, ele foi humilhado, ele foi cuspido. O profeta 700 anos antes já profetizou sobre Cristo. Já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. E eu e você estamos aqui hoje, pós Jesus Cristo. Nós temos hoje o privilégio de ter o Espírito Santo. E que isso seja para mim e para você um privilégio, que nós possamos entender essa verdade. Então nós vamos cantar uma música nesse momento, que vai fechar com chave de ouro essa conferência, dentro desse tema. E que você saia daqui hoje com o seu ego, com a sua consciência ferida. Que você saia daqui hoje assim, eu preciso melhorar, eu preciso ser um melhor cristão, eu preciso de Jesus, eu preciso do Cristo da igreja, eu preciso colocar Jesus na centralidade da minha vida, das minhas decisões. Sim, irmãos, é isso que está faltando, muitas das vezes, para que nós possamos pregar o verdadeiro Evangelho.